Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você tá no canal Machão da Gama para mais um vídeo aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Afinal de contas, esse canal aqui só fala sobre o Vasco. Lugar de vascaíno na internet é aqui no canal Machão da Gama. Inclusive quero agradecer mais uma vez porque passamos dos 70 mil inscritos. Muito obrigado de verdade, cara. 70 mil inscritos aí é um Maracanã lotado, são 3 São Januários lotados praticamente. Enfim, muito obrigado mesmo de verdade pela moral que vocês me dão aqui todos os dias. E bom dia, né? Começando mais um dia, hoje quarta-feira, tem muita novidade aí sobre o Vasco. Teve entrevista aí polêmica do Campelo, falou algumas besteirinhas, tem novidades aí sobre Martim Benítez e mais coisas que vocês vão saber aqui nesse giro de notícias. Roda a vinheta aí e volta pra mim. Fala rapaziada, tô de volta. Se você ainda não deixou aquele likezinho maroto, eu tô esperando, hein? Deixa o like aí, enfia o dedo no like, vamos fazer esse vídeo aqui ser o vídeo com mais likes desse canal. É difícil, né? Eu sei. Mas enfim, deixa o like aí que ajuda, e se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Bom, o Vasco começou 2020 aí de uma forma assustadora, pavorosa. Todo torcedor do Vasco tá aí com o cabelo em pé. O aproveitamento do clube nesse início de temporada, nesses primeiros 10 jogos, é de apenas 43%. E tá muito longe aí de agradar o torcedor vascaíno, de agradar os críticos ou de agradar qualquer um que entende um pouquinho, que gosta um pouquinho de futebol. O Vasco vem praticando hoje um anti-futebol. E o Vasco não enfrentou nenhum time forte até agora. O Vasco pegou, foi Altos do Piauí, foi Oriente Petroleiro, foi Cabofriense, enfim, times aí de divisões inferiores do futebol brasileiro ou times aí muito fracos tecnicamente, como é o caso do Oriente Petroleiro da Bolívia, que foi o adversário do Vasco na Copa Sul-Americana. E o empate por 1-1 contra o Resende deu aquela renovada na crise, né? A crise que já estava ali instaurada, o Vasco ficou 10 dias sem jogar, a galera esqueceu, pensou, não, agora aí 10 dias só treinando, o Abel teve tempo aí para arrumar o time, pode ser que o Vasco melhore o seu futebol apresentado. E aí chegou a partida contra o Resende lá em Volta Redonda e o Vasco apresentou um futebol ainda pior do que vinha apresentando nas 9 partidas anteriores, né? Parece que quanto mais o Abel treina, ele consegue aprimorar a ruindade desse elenco. Quanto mais o Abel dá treino, pior o time fica. Quanto mais o Abel conversa com os jogadores, pior fica a coisa, mais feia fica a coisa. Não bastasse aí os problemas técnicos, né? O vascaíno evidentemente está muito preocupado aí com a apresentação do time dentro de campo, com a sequência do Abel Braga. Todo mundo sabe que o Abel Braga não vai conseguir dar um jeito nesse time, a demissão do Abel é questão de tempo e o torcedor está muito preocupado. E aí vem o presidente Alexandre Campelo, excelentíssimo senhor presidente, em entrevista ao Globo Online e fala aí uma cacetada de besteira. Era melhor ter ficado calado, porque foi assim, 100% de aproveitamento em falar abobrinha. A gente vai comentar sobre isso aqui agora, sobre essa entrevista do Alexandre Campelo. Todo mundo sabe que o Vasco também vive uma crise financeira, né? O Vasco tá com salários atrasados aí de funcionários, de jogadores, e devido a isso, os jogadores do Vasco não estão dando entrevistas, nem entrevistas coletivas, nem entrevistas ali no dia da partida, né? Antes dos jogos, durante o intervalo ali e após o apito final. Os jogadores do Vasco não estão dando entrevista, foi uma forma aí que os jogadores encontraram de mostrar a sua insatisfação. Um protesto aí super válido, um protesto aí que eu aqui como torcedor do Vasco apoio e acredito que a grande maioria também dos torcedores do Vasco apoiam. O que não pode acontecer é corpo mole, eu acho que isso não está acontecendo. O time do Vasco vem jogando mal porque o elenco é mal treinado e o elenco é fraco, mas em momento algum tem existido corpo mole. Essa manifestação dos jogadores é justa, eles são trabalhadores e tem que receber. Quem quer ficar aí 2, 3 meses de salários atrasados? Ninguém. Se você ficar com 2 meses de salários atrasados aí no seu emprego, eu tenho certeza que você vai ficar muito insatisfeito, vai tentar trabalhar em outro lugar, vai tentar mudar de empresa, enfim. Jogador de futebol, por mais que eles ganhem ali uma quantia muito maior do que qualquer trabalhador normal, evidentemente ele também fica insatisfeito, quer receber em dia. Uma forma aí deles mostrarem o descontentamento foi não dando mais entrevistas coletivas. E aí o presidente Alexandre Campelo vem a público aí no jornal o Globo e dá a seguinte declaração: o silêncio dos jogadores por conta dos salários atrasados não ajuda e que isso aí é uma iniciativa por conta de pressão de um ou de outro jogador. Meu Deus do céu. Veja só a declaração de Alexandre Campelo. Acho que ninguém fica satisfeito com o salário atrasado, mas acho que eles entendem que o clube passa por uma situação difícil e que a diretoria tem se esforçado e muito para honrar os compromissos. É natural, às vezes até por pressão de um ou outro, que isso tenha acontecido.
Tá de brincadeira, né? Perdeu uma excelente oportunidade aí de ficar calado. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, desde quando eu era novinho, que quando você tá errado, você tem que ficar quieto. Aquele famoso ditado, né? Calado que você tá errado. E o presidente do Vasco parece que vive aí no país das maravilhas, parece que vive em outra realidade, né? O Vasco com salários atrasados, ele tava passeando pela Europa, tava passeando em Angra, os funcionários aí passando dificuldade, ele passeando em Búzios, enfim, parece que ele vive aí no país das maravilhas e agora volta pro Brasil e dá essa declaração aí bastante infeliz na véspera de um jogo, né? Porque amanhã o Vasco joga aí um jogo eliminatório pela Copa do Brasil, o clima no clube já tá péssimo, e aí imagina como vai cair sobre os jogadores esse tipo de declaração do presidente. O cara já não paga os salários, ainda vem na imprensa dizer aí que o protesto dos jogadores por não receberem os seus salários é pressão de um ou de outro. Cara, é assim, é uma falta de talento para poder lidar com a crise, que até assim, de se admirar. O cara tem que ser muito ruim para falar uma besteira dessa. Você tá errado, cara. Você tá errado, você tem que chegar pra imprensa e falar, olha, me desculpa, os jogadores estão certos, estão aí na razão deles, a diretoria tá trabalhando aqui para tentar resolver o mais rápido possível, o clube vive um momento muito difícil, mas a gente tá trabalhando, mas os jogadores estão no direito, infelizmente eles estão com salários atrasados, mas a diretoria aqui tem o total apoio à atitude deles. Tem que ficar do lado dos jogadores. Você tá errado, você tá devendo. Se você não quer que os jogadores protestem, se você não quer que os funcionários façam greves, é simples, é só você botar o salário em dia. Deixa o salário em dia que aí não vai ter protesto nenhum de jogador, o jogador vai dar entrevista, funcionário vai trabalhar aqui ó, com um sorriso no rosto, torcedor não vai ficar te enchendo o saco para pagar o salário, afinal vai estar pago. É simples. Não quer protesto por conta de salário atrasado? Coloca o salário em dia, ou então fica quietinho e não fala besteira. Beleza, passado esse assunto aí do protesto dos jogadores, aí dos salários atrasados, a entrevista continua e vem ao ponto de falar de Abel Braga, né? O repórter perguntou aí como ele vê o futebol do Vasco em 2020 e o Alexandre Campelo veio com as seguintes palavras: eu acho que o time está em formação, tivemos mudanças no elenco e estão chegando jogadores novos, teve a reestreia do Guarim e ainda tem o Benítez para entrar. Obviamente toda a equipe em formação leva um tempo para jogar bem, acho que começamos muito mal o ano, tivemos uma evolução em algumas partidas e jogamos um futebol, ou seja, segundo ele teve evolução. Eu quero saber que evolução que foi essa que ele viu no Vasco de Abel Braga, e foi isso que o repórter perguntou, né? Quais evoluções? E aí ele responde, acho que tem várias. É o típico do cara que não sabe o que falar, né? Acho que tem várias. Aí depois dá uma enrolada ali dizendo, contra o Oriente Petroleiro a gente criou 25 chances e não sei o que, a bola que não entrou, enfim, desculpa esfarrapar. E aí pra encerrar, o repórter pergunta qual a avaliação que ele faz do Abel Braga, do trabalho do Abel até o momento. Ele disse que na opinião dele tem tido evolução, não é o que a gente espera ainda, mas o elenco não está completo, é um time em formação. Eu quero saber que evolução que ele tem visto aí no trabalho do Abel, porque eu vejo, sei lá, só o Vasco regredindo. O Vasco que jogava um futebol que não era bonito do ano passado, aquele futebol do Luxemburgo não era bonito, mas pelo menos o Vasco era competitivo. O Vasco desse ano é uma zona em campo, não consegue se sobressair contra times aí da 4ª divisão, contra times sem divisão. O Vasco não consegue ganhar de ninguém nem no Campeonato Carioca. Você imagina quando esse time enfrentar times de futebol de verdade, quando o Vasco for pegar o Palmeiras, quando o Vasco for pegar o Santos, quando o Vasco for pegar o rival, como que vai ser esse time do Abel Braga aí jogando? Não sei que evolução aí que o presidente tem visto. Enfim, também nessa entrevista, o presidente disse que para o Campeonato Brasileiro o Vasco deve trazer mais alguns reforços aí. O Vasco que trouxe recentemente o Martim Benítez, mas ele disse que a médio e a curto prazo o Vasco deve trazer mais alguém. Essa foi aí a entrevista pavorosa de Alexandre Campelo, né? Poderia ter ficado calado, poderia ter medido melhor as palavras, mas agora já tá falado e vamos ver como isso vai cair no elenco, né? Como o elenco vai reagir a essas declarações do Campelo. Lembrando que amanhã o Vasco tem um jogo decisivo aí pela Copa do Brasil, que se perder está eliminado. Falando em Copa do Brasil, a partida de amanhã contra o ABC, Benítez vetado. Benítez não joga, sem condições de jogo, chegou com desconforto muscular na coxa direita, a documentação também não ficou pronta a prazo e ele está vetado para essa partida, não vai para o Maracanã, não estará disponível para o treinador Abel Braga e muito provavelmente não vai estar disponível nem na partida contra o Volta Redonda no final de semana lá em Volta Redonda. A estreia de Benítez deve ser só no clássico contra o Fluminense no final de semana que vem. Deve estrear aí logo
logo num clássico, Benítez vetado para essas duas próximas partidas. E para encerrar o vídeo, vamos falar um pouquinho ainda desse jogo de amanhã, né? Claro que de manhã eu vou trazer aqui o pré-jogo, toda a minha expectativa, tudo que eu espero dessa partida, mas comentar aqui rapidinho, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos. Se você ainda não comprou o seu, compre. O Vasco precisa muito do seu apoio, os jogadores precisam do seu apoio e a instituição, o Vasco da Gama, precisa do seu apoio. Torcer, apoiar e depois do jogo, quando acabar o jogo com a classificação garantida, aí sim cobrar quem tiver que ser cobrado. Se estiver insatisfeito com o Abel aí, protestar contra o Abel, protestar contra a diretoria, mas durante os 90 minutos apoiar os jogadores. Beleza? Esse foi o vídeo aí dessa manhã. Tamo junto, muito obrigado pela moral. Se você me assistiu até o momento, fico muito feliz. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima, né? Tamo junto. Saudações vascaínas.